meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma blusinha iniciante costurando, e abaixo na descrição a gente já fez a primeira, bem fácil, corta uma vez e você já tem a blusinha pronta para costura. E a costura é muito pouco, bem pouquinha costura, bem facinho, para que você possa cortar e costurar comigo. E se gostou, já deixa aquele like, comente, compartilhe e se inscreva, que assim você não perde os próximos vídeos que serão para iniciante costurar comigo. E essa série, quando eu falo para iniciante, é porque realmente, não é só uma peça fácil, é realmente para iniciante. E a de hoje eu vou fazer exatamente como eu falei no vídeo anterior, que é da mesma forma. Corta apenas uma vez e já está pronto para costurar. E hoje eu vou fazer ela um pouco mais comprida, porque a anterior eu fiz até a linha da cintura e essa vai ficar um pouquinho mais comprida. O modelo é parecido com outras que eu já fiz, mas sempre eu dou aquele toque para ela ficar diferenciada e também com umas dicas para que você possa costurar. E hoje eu vou usar uma peça, eu tenho uma blusinha aqui, então pegue uma blusinha sua soltinha, que a gente vai cortar e costurar junto. E a modelagem, você é iniciante, não sabe modelar, quer aquela modelagem bem basiquinha, fácil que você consegue? Eu vou dar uma paradinha na costura, faça essa parte de modelagem, aí se você gosta do papel, aí você para e dá uma olhadinha. Antes mesmo de cortar, você já vai lá, faz a modelagem, adianta o vídeo, aí depois você olha o corte, que é a mesma coisa, praticamente. Só que lá eu vou fazer no papel e aqui a gente vai cortar direto com uma blusinha sua. E assim, quem gosta de modelagem pode ficar lá e fazer a modelagem, depois você corta junto e vamos costurar. Tudo igual, porque a forma de costurar é a mesma para quem corta com uma peça ou com a modelagem, tá? Primeiro, eu peguei 1,10 m, eu gosto sempre de colocar uns 10 centímetros a mais. Então, tem 1,10 m, só que desse 1,10 m eu já cortei uma tirinha aqui de 8 de largura, que eu vou precisar para a parte da cintura, e depois eu tenho mais um pedacinho. É só uma tirinha, tá? Mas o restante aqui eu já vou dobrar. Primeira coisa, ele vem dobrado, tá? Isso aqui é um crepe. Compra 1,10 m. Tecido, o que eu mais indico mesmo é o crepe. Viscose também é bom, tá? E musseline, o musseline estampado é muito bom. Melhor do que o liso, porque o liso eu acho que ele sempre tem a tendência de ser mais fino, já o estampado ele fica um pouquinho mais grossinho, então é mais fácil de costurar, não desfia tanto. O tecido já vem aqui, ó, dobrado, tá? Dobrado. Aí você vai pegar, deixa eu levantar aqui, você vai pegar e vai dobrar mais uma vez, tá? Assim. Deixa eu baixar mais a câmera. Está melhor, né? Lembrando que eu vou, com erros e acertos, eu vou até o final sem muito corte, para que você consiga acompanhar direitinho e não perder nadinha do que eu estiver fazendo, tá? Pode ser chato para as pessoas que já sabem costurar, mas para iniciante eu sei que elas querem saber cada detalhe. Então, uma dobra, né? E aqui a segunda dobra. Então, dobra 2 vezes. Aqui a parte da dobra é onde vai ficar o decote da blusa. Pronto. Aqui a auréola, sabe, do tecido. Então, a gente tá cortando aqui, o comprimento é na largura. O comprimento do tecido está aqui, aqui é a largura. Pega a sua blusinha, dobre ela. Coloca aqui, ó, nesta dobra, tá? Lembrando, blusinha soltinha, tá bom? É o que eu vou precisar, de uma blusa soltinha aí, sua. Tem um giz, fita, tesoura, régua. É bom para quem está começando a costurar.
O comprimento, o que você quiser, ou que a blusinha que você tenha, ou até mesmo a linha, ou aproveitando todo o tecido, até a linha do quadril geralmente fica na largura. E para usar com leg, né, para quem gosta. Eu vou deixar ela no tamanho que eu já medi em mim. Eu vou fazer ela com 50, então é mais ou menos aqui. Ela vai ficar quase curtinha, mas não muito. Aqui tá bom. O comprimento dessa manga aqui eu acho interessante, mas deixa eu ver se eu vou... Eu acho que vou aproveitar todo o restante do tecido. Deixa eu puxar mais pra cá. Aqui na parte do godê eu vou aproveitar todo o tecido, aí você vê se o seu tecido dá pra esse tamanho que eu vou fazer, ou faça no comprimento que tiver aqui, ó. Porque essa largura aqui é o comprimento que dá de manga. Se for menor, vai ficar menor. Se for maior, vai ficar maior. E aí você que decide. Compra no 1,10 m, dá mais ou menos isso aqui, tá? Aqui eu já vou colocar o decote, que eu não vou fazer o decote da blusinha. Eu estou colocando a blusinha, geralmente é só por causa da largura do busto. Então, o decote aqui eu vou escolher, que é 18, vou fazer com 19. Aqui, marquei 19. 19, pra mim, tamanho médio. Ah, eu sou menor, faça com 17, 18. Ah, eu sou G, faça com 20. Eu sou GG, faça com 21. Vai aumentando sempre um ou diminuindo um. Então, eu estou no tamanho médio. E aqui, ó, 19 pra mim fica bom. Marquei. E aí, o restante aqui é de manguinha. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Eu tenho 23, 24 aqui de manga. Aí você marca aí se você quer 24 ou mais, né? Aí você vê na foto, viu, dá pra perceber o comprimento. Aqui a largura pra mim está bom. Eu vou fazer aqui do ombro até embaixo do meu busto. É o ponto da cava que eu quero. E o meu vai ficar com 32. É mais ou menos aqui o 32. Daqui de cima, aqui ó, de cima do tecido, eu venho e marco 32. Como você acha essa medida, o meu é aqui ó, você coloca aqui em cima, aí vem embaixo do busto é essa parte aqui ó, tá? Dá quanto aí em você? Aí você vê. Pegou essa medidinha, coloca aqui em cima do tecido, vem aqui na lateral e marca aqui. Agora aqui eu vou fazer sair um pouquinho. Essa minha blusinha aqui, ela é larguinha, mas eu não quero seguir ela não. Vou abrir um pouco. Abriu? Segue uma linha reta aqui. Pronto, aí daqui aqui é a barra. Agora aqui neste ponto, tá seguindo direitinho, né? Tá dando pra ver aí? Marquei esse ponto, estou deixando margem de costura de 2, eu estou aumentando 2, porque ela já é solta, mas eu vou colocar mais 2, que assim eu costuro e ainda fica mais soltinho ainda. Este ponto aqui, ele vai até a ponta aqui da minha manga. Eu posso ir batendo o giz até lá, fazendo uma curva, aqui ó, fazendo uma curva. Ou pega aqui a fitinha, aqui ó, no decote da sua blusinha, vem aqui ó, no ponto da manga, aqui, aí você vai batendo o giz, bate, bate, bate o giz até lá em cima, que também dá certo. Deixa eu fazer assim para que vocês vejam. Aqui ó, decote, coloca aqui. Aí você vai marcando o número que deu aqui, ó, no meu, por exemplo, é 36. Aí eu subo um pouquinho, marco 36.
Aí eu vou mais um pouquinho, marco 36. E mais um pouco. Pronto. Aí eu vou e passo o giz. Pronto, tem aqui o meu godê. E aí é só cortar. Aqui, ó, você vai curvando pra cima, não deixa reto não, senão dá bico, tá? Curva um pouquinho para cima, aqui. Aí, segue aqui. Veja que ficou larguinho porque eu abri a fita, né? Aqui você vem e vai curvando com a tesoura, tá? Não para não, ó. Eu vou, curvo um pouquinho. E aí vai deixando um de margem de costura aí. Até essa parte aqui eu aproveito tudo e retiro só a parte que tá irregular aqui. Aproveitar todo o tecido. Pronto. Veja se não ficou nenhuma bolinha aqui, deixa eu ver aqui. Aqui está bom. Agora aqui está a marca do decote, lembra que eu falei? Não esquecemos o decote, cadê meu giz? Está aqui. Está aqui. Vou retirar, que eu não preciso mais. A marca aqui do decote. A parte aqui de trás, eu vou baixar daqui aqui 4. E aí eu venho daqui até aqui. Aqui a gente faz uma curva e vem seguindo retinho aqui. Esse é um modelo diferente, mas segue a mesma linha de corte. Mesmo modo. Agora é só cortar. Muito bem. Fez isso, você já tem a sua blusinha aqui e a gente só vai apenas colocar o decote da frente. E você vai fazer o quê? Você vai abrir aqui. Vou deixar esse lado costa e aqui vai ser a frente. Então, a gente dobra. As mangas aqui vem pra cá. Igual aqui, ó, o decote. Pronto. Está igualzinho aqui, né? Agora, esse lado é a parte frente, então o que eu vou fazer? Só baixar. Daqui aqui você pode baixar o quanto você gosta de decote. Eu vou baixar 5, tá bom pra mim. Aí você vê quanto você quer aí. Deixa eu ver, 5. Eu acho que tá pouco 5. Eu vou baixar 8. Eu vou baixar 8. Por que eu vou baixar 8? Se eu baixar 8 vai ficar com decote grande? Não, é porque eu ainda tenho uma outra parte, a parte do acabamento do decote, né? Então, essa parte vai aumentar o decote, então eu posso baixar 8. Ó, vou bater no giz aqui até o ombro, tá vendo? Ó, venho daqui, ó, bato o giz até lá. Assim você dá uma olhada já, se você quer essa curva aqui, tá boa pra você? Você olha, vê se tá estranho. Não tá estranho, tá bom. Então, você preenche. Aí você vê o formato aí que eu estou cortando, aí segue aí junto. Corta. Ó, terminando bem fininho, tá vendo? Bem fininho, pronto. Olha aí, olha o formato
como ficou o formato do corte, é exatamente isso aqui, tá? Aí aqui a parte da frente eu já vou marcar aqui com giz, é bom marcar o meinho, o meio costa também, marca com giz que aí você já sabe onde está o meio. Agora a gente vai pegar aqui e costurar. Deixa eu já mostrar a primeira parte, que é o nosso embanhado. Aqui é a parte costa e aqui é a frente. O que a gente vai fazer é embanhar a parte da manga. Vem aqui no cantinho, aqui bem da curva, e vai embanhar, embanhar, embanhar até o outro cantinho da parte de trás. Aí para e também vem aqui no outro, tá? Começa aqui, embanha até o outro cantinho. O embanhado bem fininho, tá? Você começa assim, ó, dá uma dobrinha, outra dobrinha e aí vai embanhando. Pode alinhavar, alfinetar, que aí ajuda. É esse o embanhado que a gente vai precisar antes de outras costuras. Vou pegar aqui um fininho. Você dobra o mais fininho que você puder, alinhava, passa a ferro depois de alinhavado, que ajuda bem. Aí aqui, ó, bem no cantinho já da cava, o último, aí você termina fininho. Dobra aqui, ó, bem fininho. Parei aqui. Bem na curva, ó. Agora, você pode passar agora ou deixa pra passar depois. E assim faz o outro lado, tá? Vamos embanhar a outra parte também. Nas outras blusas que eu fizer com um godê, também tem as cianinhas, passamanaria que você pode colocar. Eu vou fazer uma outra com este embanhado que eu acho que ajuda também as meninas que estão iniciando na costura. Agora é a pausa para a modelagem, para quem gosta de ter o papel para poder cortar. Sente que é mais segurança em cortar com o papel? Então faça essa modelagem, que também é uma modelagem para iniciante. Bem facinho, bem basiquinho.
Primeiro, estou fazendo em miniatura, mas você vai fazer aí no tamanho que você quer. Você vai fazer o comprimento da sua blusa. Em cima do seu ombro até o comprimento. O tamanho que você achar melhor. Vai esquadrar. Um esquadro é bom ter, tá? Que aqui, ó, você coloca aqui. E aí traça a linha retinha. Não tem esquadro, a régua é a única coisa que você tem aí. Então, você põe aqui e traça uma linha. Mas se não tiver uma régua de costura, um esquadro maior, aquele esquadro pequenininho de escola serve também, tá? Porque é só pra colocar aqui no cantinho, ó. Esquadrado aqui, está bom. Fez isso, o comprimento já está aqui. Agora eu vou colocar com a fita ou a régua, você vai colocar aqui a parte do decote, tá? Colocar o tanto de decote. Eu coloquei 19, lembra? Aqui eu fiz com 19, daqui aqui. Tamanho médio, tamanho M, tá? Aí você aumenta 1 e 1 mais 1 quando você é G, GG, aí vai aumentando sempre 1. Ah, eu sou de médio, vou para P, aí você vai diminuindo, tá? No decote, pra não ficar tão grande. E diminuindo é só de 1 em 1, tá? Aí fez isso, o restante é manga. No meu, que sobrou lá no meu tecido, eu coloquei 24, então eu estou fazendo exatamente como está. 24 dá mais ou menos aqui na miniatura. Aqui, ó, 24 daqui, aqui, ok? Deixa eu reforçar aqui para vocês enxergarem bem. Pronto. Deixa eu... Aqui, né? A posição melhor. Fez isso, agora aqui na parte de baixo eu vou esquadrar também. Que é o comprimento, né? O comprimento aqui, a largura que eu vou colocar aqui é a largura de busto, tá bom? Como que faz a largura de busto? Contorna o seu busto, divide por 4, é 1/4 do seu busto. Então, você vai contornar o busto, aí você não tem uma calculadora, não sabe dividir, então você vai pegar o contorno do seu busto e faz com uma fita, tá bom? Aqui, ó. Contorno do busto, mede aqui, tá? Faz aqui certinho, deixa eu coisar aqui, que eu estou só fazendo aí como se você fosse a sua medida, tá bom? Aí solta metade, né? Pronto, você ficou com a metade do busto, agora dobra novamente. Ou vai na calculadora, tá? Divide por 4. Aí, solta, aí sobrou apenas esse pedacinho aqui, que é o que você vai colocar no busto, aqui, ó. Coloca aqui na barra, porque eu estou usando a barra de referência, ok? Isso aqui é tamanho real. Então, eu vou colocar aqui 1/4 do busto. 1/4 do busto mais 2, tá bom? Vamos supor que eu já coloquei. Eu vou te dar uma medida de exemplo. Você tem 100 de busto, divide por 4, dá 25. Mais 2 é igual a 27. Ok? Então, 27 daqui, aqui. Se você estiver fazendo com o busto 100, caso contrário, pega sempre seu busto, divide por 4 e aumenta mais 2 centímetros. Então, daqui aqui tem o valor do meu tamanho médio e agora a gente vai para a cava. Vou esquadrar aqui, né?
Ok. Agora eu vou colocar a fita em cima do seu ombro, vai até embaixo do busto. Lá no corte eu mostrei como é que você posiciona, tá? Qual a medida embaixo do busto? Você vem aqui em cima e coloca aqui embaixo do seu busto. É mais ou menos aqui. Pronto, essa é a medida que eu preciso. Então, daqui até aqui eu vou ligar fazendo uma curva. Pontinho, 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 pontinho. Eu venho e consigo fazer esse pontinho. Tá bom pra você? Não tá bom? Vem com a fita. Daqui aqui está bem grande, então eu vou posicionar um pouco mais para cá, que seria uma cava normal. Aí eu vou pontilhando, 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 até chegar aqui. Aí você consegue fazer a curva direitinho, tá bom? Para você que não tem coordenação, coloca mais ou menos aqui e faz isso, ó. Olha como risca, tá vendo? Se tivesse uma caneta, riscaria certinho. Assim você consegue fazer uma curva mais bonitinha. Aí é só preencher. Aqui tem, aqui essa medida aqui vai ficar reto. E por que que lá no corte eu aumentei? Porque a minha blusinha ela fica no formato de peplum. Então aqui você aumenta, eu aumento 4, porque é peplum, né? Aí você traça uma linha reta até lá. Pode ser com uma reguinha mais curvinha ou reta mesmo, tá? Vem aqui e pronto. Fez isso, aqui você vai subir 2, marca, aí vem, retira o bico da blusa. Ok? Isso aqui. Aqui, ó, você risca, que não é mais esse, é esse aqui. Vou deixar aqui bem forte para vocês. Tá vendo como ficou? Já está praticamente pronta essa parte, só falta aqui eu fazer a parte do decote. Aqui eu baixei 4, não foi isso que a gente baixou lá no corte? Aí curva e vem, ó, faço uma curvinha, aí sigo aqui reto, pode passar a régua. É aqui, ó, só na... Pronto. Decote, costa, aqui é a dobra do tecido. Vai escrevendo, barra, que assim você lembra, tá? Pra quem é iniciante em modelagem, escrever é bom, que assim você sabe exatamente onde está cada coisa. Agora você pode cortar. Cadê minha tesourinha? De cortar essa aqui, ó. Essa aqui. Olha aqui onde está o corte. Aqui não vai reto e volta não. Você dá uma curvinha assim, ó. Ó, faz uma curva e vai. Tem um decote frente ainda que eu não fiz, tá? Peraí, só um minutinho, deixa eu terminar. Pronto. Aí aqui, ó, já tem a sua modelagem, agora falta aqui o decote, né? Esse decote eu baixei, eu não me lembro quanto que eu baixei, se foi 4, aqui. Aí você vai curvar até ali. Ó, vem pontilha, pontilha aqui, ó. Sempre faz pontinho, que é assim, evita de você errar. Aí você gostou desse pontinho? Tá legal? Aí você preenche. Ó, termina aqui, ó, bem fininho. No tecido eu cortei direto, se vocês viram lá o corte já. E se não viu o corte, em vez de quanto, dá uma olhada lá nas medidas.
E aí, você vai em cima do tecido dobrado, como eu cortei. Coloca aqui na dobra do tecido, corta com 1 centímetro de margem de costura. 2, eu prefiro deixar 2 na lateral de margem. Cortou, aí no tecido você já tem 2 partes, frente e costa, só que está com decote costa, né? Aí você vai abrir do jeitinho que eu fiz lá no corte e vai cortar o decote. Aí você vem aqui e faz só isso aqui, ó. Porque aqui já tem frente e costa. Eu vou passar uma canetinha aqui. Só para diferenciar que essa parte aqui vermelha é a parte costa, tá? Pronto. Decote costa e aqui é decote frente. Aí é só dobrar. Para iniciante é muito bom, essa modelagem é bem simples. Olha o decote, tá vendo? Aí quando você vai lá no tecido, corta do mesmo jeito. Aí você posiciona aqui e só corta o decote frente e pronto. Você tem frente e costa, assim como eu cortei lá. E aí volta aqui, ó, e guarda o seu papel, você que gosta de papel, ok? Então agora vamos continuar a nossa costura, né? Deixa eu pegar de novo os nossos tecidos. Aqui eu já passei. Passa aí também, porque quando você passa, você se sente mais feliz, que a peça fica bem assentadinha, a parte da barra, você faz vai ficar meio enroladinho. Aí quando você passa ferro, aí ele fica bem lisinho, aí você vai ficar mais feliz com a sua costura. Olha, está bem assentado. Agora que a gente embanhou as 2 partes aqui da manga, a gente vai para a próxima. Eu posso fazer tanto o decote agora como a parte da cintura, mas eu vou logo aqui na cintura e depois eu volto para o decote, tá bom? Você vai pegar aqui e tirar uma tirinha aqui do seu retalho. Deixa eu abrir aqui. Só um pedacinho aqui já dá. Deixa eu dobrar. Cortar reto aqui. Você vem aqui na parte costa da sua blusa, você pode se perder, aí você iguala a barra, aí você sabe, o decote maior é a parte da frente, o decote mais para cima aqui, ó, esse aqui é o de trás. Então, essa parte costa aqui, eu vou dobrar e ver quanto que tem. Uma largura, tipo 3 dedos, depois aqui, ó. 3 dedos, eu vou fazer, deixa eu ver a largura dessa fita, acho que 7 tá bom, ou 6, eu vou fazer com 6 de largura, tá? Aqui. Pronto. É só um pedacinho de fita que caiba aqui na sua linha de cintura, aqui, ó. Aqui eu vou dobrar, deixa uns 2 dedinhos, uns 3, tá bom. Pode ser mais ou menos, não precisa ser exato não, pode ser menor aqui, ó, 4 dedos, ou um pouco a mais. Eu vou deixar, eu acho que vou deixar apenas com 2 dedinhos. Deixa eu ver. Não, 3 dedos. 3 dedos aqui, porque a gente ainda vai costurar, né, a lateral. Então, 3 dedinhos é o tamanho da sua fita. Então, vou retirar um pedaço aqui que está um pouco grande. Aí, você pega essa fita e você vai embanhar aqui e na ponta. Dobra uma vez, 2 vezes
e aí faz uma costurinha aqui. Aqui do outro lado, olha se o embanhado está no mesmo lado. Esse aqui você não tá vendo o avesso, então se você tem um estampado, você consegue ver, né? Esse tecido é aquele tecido que não tem avesso, então você tem que olhar se realmente você costurou do mesmo lado. Então, a minha linha de cintura, se você não souber, mede em cima do seu ombro até a parte mais fundinha aqui da sua lateral. É a altura da sua cintura, aí você vem no ombro e vai até onde bate a sua cintura. A minha dá mais ou menos aqui. Pega a sua fitinha aí, posiciona aqui, ó, bem em cima da linha da cintura. Exatamente aqui. Alfineta, cadê o alfinete? Você pode ir no ferro e passar também, que fica bem bom. Você vai lá, ó, e dobra um aqui, passa o ferro. Aí vai do outro lado, dobra um, passa o ferro. Aí ele fica bem assim, sabe? Bem esticadinho. Aí você coloca, fica muito fácil de cortar ou de costurar. Então, eu vou fazer assim direto, mas você pode passar. Pronto, aqui está bom. Agora eu vou começar, deixa eu ver. Você pode começar do outro lado, mas eu acho que eu tenho que começar aqui por baixo por causa da posição da peça, que tem mais tecido. Então eu vou aqui mesmo. Esse lado é melhor. Sempre deixa bastante tecido fora da máquina. Não põe aqui embaixo, que senão ele começa a embolar. Então, sempre o lado maior de tecido fora da máquina. Dobra um, costura. No comecinho você dá um leve pontinho. Se a máquina não tiver retrocesso, vai pulando o ponto, tá? Pronto, tá bom. Se não tiver retrocesso, ó, volta pra trás um pouquinho. De novo. Minha máquina tem retrocesso, mas às vezes eu prefiro ir pra trás e voltar. Que às vezes quando você dá retrocesso nas máquinas, elas embolam. Dependendo da altura de quantidade de tecido. Aqui eu já fiz, né? Então eu vou tirar esse alfinete, porque já está preso. Agora dobra a outra parte aqui. Vai sempre tirando as pontas de linha, para que sua costura fique limpinha. Pronto, essa parte aqui das costas a gente vai precisar depois. Agora a gente vai vir aqui e vamos fechar essa blusa, depois eu vou por último no decote, tá bom? Você vai virar no avesso,
aqui. E vai fechar a sua blusa. Você vai costurar do ponto da cava até embaixo. Alfineta. E depois o outro lado também. Faz acabamento, se tiver overlock, ou faz acabamento no zigue-zague. Não tem zigue-zague, aí o acabamento em viés. Viés, dobra um tecidinho aqui, do próprio crepe que você estiver usando, ou viscose. Dobra bem dobradinho, não precisa ser comprado não, tá? Só uma tirinha aí já consegue. Eu vou fazer um pra vocês verem. Bem no cantinho aqui você também dá um retrocesso aqui. Aí tem também a costura francesa. Mas aí talvez vocês iniciantes ainda não consigam fazer bem. Então vamos só passar o viés que eu acho que fica mais fácil. Por que o viés? Porque apesar dele ser mais difícil, ele fica com acabamento bom, mesmo você não costurando muito bem, já que é avesso. Mas para quem não tem zigue-zague, é uma opção. Vou deixar o outro lado também aqui. O viés não precisa ser corte em viés, tá? Só uma tirinha de tecido você já consegue. Já que aqui não tem curva, é reto, pode ser uma tirinha sem ser corte em viés. Só para fazer o acabamento ali. Se tiver zigue-zague, vai no zigue-zague mesmo. Você vem aqui, você vai dobrar uma vez, colocar aqui na parte de baixo. Aí dobra outra vez e vira aqui em cima. Aí você vai e passa a costura. É uma forma interessante de você fazer o acabamento. Opa, caiu. Deixa eu tirar essa linha, eu não gosto de ponta de linha. Você faz o acabamento quando você não tem... Sabe aquelas máquinas sem zigue-zague, só reta? Então, os acabamentos tem que ser no viés mesmo, senão não consegue, né? E acabamento tem que fazer, gente, senão fica desfiando a peça. E ela não dura muito, não. Estou fazendo aquele bem largo, tá? Você pode fazer com 3 de largura, só para vocês enxergarem melhor. Mas geralmente eu faço um pouquinho menor, que aí fica mais delicado. Mas como a costura é bem pouquinha, pode fazer com 3. Corta aqui. Aí, ó, já fica com acabamento bem legal. Vendo? Olha que interessante. Aí faz do outro lado aqui também. Aqui na ponta eu dou uma dobradinha também para que não fique desfiando a pontinha. Dobra embaixo, dobra em cima. Se você quiser ver detalhadamente uma costura em viés, eu tenho um vídeo onde tem uma blusinha que eu
mostrei bem como se costura o viés para iniciante, tá bom? Se não conseguir, pode alinhavar, tá? O alinhavo é o melhor para vocês que não conseguem costurar direto, tá bom? Corta a ponta de linha, Costurou? Agora desavessa. Nós estamos no avesso. Agora desavessa a sua blusa. Pronto. Pronto, chegamos aqui já no fechamento da blusa. E agora, falta aqui embaixo, você, se quiser, já pode até embanhar. Tem dificuldade de fazer um embanhado delicadinho, fininho, alinhava, passa ferro e aí você costura. E falta somente aqui o acabamento do decote. E o embanhado eu vou fazer depois ou faço logo? Acho que eu vou fazer o embanhado. Pronto, embanhei. Agora só está faltando aqui a parte do decote. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar, deixa eu jogar esse lixinho. E retirar já uma tirinha aqui para fazer o decote. Aqui no retalho, tem várias formas de fazer esse acabamento. Eu escolhi esse porque é o modelinho da blusa que eu estou fazendo hoje. Daquele jeito que eu falo, modificar o modelo, né? Como eu já fiz uma parecida, eu estou modificando o modelo, mas porém ele continua fácil de fazer. Aqui eu vou retirar essa orelha aqui. Isso aqui não dá pra costurar, a gente sempre retira a beirinha do tecido. Deixa eu ver, eu vou dobrar. E aí, essa dobra, você vai usar o elástico que você tem aí. O meu elástico, ele tem 3 de largura. Eu quero fazer com esse elástico, quer fazer com mais fininho, de 1, de 2, aí você faz, tá? Eu tenho que deixar a margem de costura. Ó, vou deixar aqui 1,5 de margem de costura. Então, aqui tá bom.
Vamos costurar. Geralmente não vai sair essa tira aqui não sai inteira. Geralmente, quando você corta, vai ter que fazer essa costura unindo. Deixa assim, ó, ao comprido e a gente vai costurar direto. Dobra aqui, ó, vou posicionar bem aqui no meinho aqui da manga. Ó, coloca em cima do direito da blusa, alfineta. E aí vem um aqui para frente e esse outro da parte de trás você vai alfinetando, contornando aqui o decote, tá? Pronto, eu terminei de alfinetar aqui. E agora a gente vai passar a costura nele todinho. Aí chegando aqui eu mostro como a gente fecha sem costurar. Cadê o elástico? É bom você pegar o elástico e ver se a largura está correta. Tá bom aqui. O excesso de fita é melhor você deixar, tá? Eu cortei quase que não deu. Então, deixa o excesso de fita bastante, porque a tendência do decote é esticar bem. Então, pode faltar. Então, não corte não, tá? Deixa pra cortar só quando chegar aqui perto do final. Pronto, agora a gente está aqui, ó, já no final. Deixa eu abaixar um pouco a câmera, tá muito longe, né? Deixa eu vir mais pra cá, dar um zoom. Aí vocês conseguem ver essa parte, que é uma dica bem legal. Quando você não quer sair, costurar direto e não emendar, e fica bonitinho. Aqui é a hora que a gente vai cortar o excesso que você tiver aí no seu. De costa você pode cortar excesso. Pronto. Aí você vem aqui, a fita da parte de frente, você dobra a ponta. Dobrou, a parte de trás vem por cima. Aqui. Quando ela sobe aqui em cima, aí você dobra novamente, assim. Tá vendo? Ó, uma encaixa dentro da outra, ó. Aí você pode pegar e terminar de passar a costura. Aí costura aqui o restante.
Aí você diz assim, ah, por que não emenda e já costura? Porque você vai precisar passar o elástico. E com essa dobrinha aqui, você passa o elástico sem precisar descosturar nada e ele já fica com acabamento. Esse é o ideal desse tipo de acabamento. Olha como fica bonitinho. Aí depois, quando franzir, aí ele encolhe e aí ele fica sumidinho aqui dentro. Vamos lá? Colocar para vocês verem. Mas antes de colocar, é lógico que antes de colocar o elástico tem que fazer o acabamento, né? Tem zigue-zague? Passa o zigue-zague. Não tem zigue-zague? Aí você teria que passar uma tirinha de viés também. Como não é curva, é retinho aqui, você pode passar com uma fitinha reta sem ser aquele corte em viés. Ou, se tiver overlock, mais rápido, né? Vai lá e passa overlock. Então, eu vou passar o viés, porque eu estou indo hoje com viés. Pronto, aqui eu passei um viés, mas pode ser o zigue-zague, overlock. Acabamento aí, cada um faz do jeito que conseguir melhor, tá bom? Fez esse acabamento, agora ficou assim, né? Tá bem relaxado porque precisa do elástico. Vamos colocar aqui. O elástico você pode apertar, soltar, deixar mais soltinho, ele fica mais aberto no ombro. Mais apertadinho fica mais fechado o decote. Aí é de cada um, tá bom? Vou pegar aqui um grampinho. Coloco aqui e nem vou cortar, porque eu vou espalhar e ver o tanto que eu quero. Ou mais fechado ou mais aberto. Vem aqui, ó, na aberturinha que a gente deixou, ó, não tem o oquinho? Então é aqui que a gente vai passar. Vai puxando até chegar no final. Olha que bonitinho, já está franzindo aqui. Aí vai distribuir até dar certinho. Aqui eu já cheguei no encontro do elástico, aí eu vou puxar até sair aqui. Que eu acho o buraquinho onde ele está. Puxo. Tiro o grampo. Eu sempre guardo, que senão você perde, então. Aqui, ó, já vou ver o tamanho que eu quero. Se esse tamanho aqui estiver bom. A gente olha assim, né, e vê se tá legal, olha no seu ombro. Eu acho que vou puxar um pouquinho mais. Achei que ficou muito elástico. Eu vou pegar, diminuir um pouco aqui. Puxar um pouquinho, acho que esse tanto aqui, ó, pra mim tá bom assim, nesse tamanho. Aqui no meu decote fica legal. Aí você já pode cortar o tamanho que você quer. E aí ver se tá na mesma posição pra costurar, né? Aqui. Pronto. Esta aqui é a posição correta. Eu puxo um pouquinho, ó, coloco um sobre o outro aqui e costuro. Um sobre o outro é melhor, que aí não dá um calombinho, né? Quando você junta e costura de uma vez. Não, coloca um em cima do outro. Aí quando você puxa aqui, ó, ele vai lá para dentro aqui, ó.
o acabamento já fica, né? Que a gente não precisou cortar. Olha, ele tá bem aqui, ó. Ele vai ficar escondidinho, tá vendo? Aquele oquinho. Aí quando você franzir aqui tudinho, ele se esconde no franzido. Isso aqui é muito interessante. Essa forma de passar o elástico sem precisar descosturar. Aí você distribui bem aqui pra ficar legal. Olha como já ficou bonitinho, tá vendo? Fica um franzidinho bem suave. Se você deixar mais tecido, aí ele fica mais franzido, mas assim é melhor de costurar, tá bom? Olha que lindo que está. Aí, feito isso, está faltando apenas um detalhe que vocês devem ter percebido, que é a cava totalmente aberta, assim como a outra cava. Ela também ficava aberta e eu dei aquele jeitinho. E essa daqui eu já fiz aqui no canal, mas você iniciante que está passando não viu como que eu fecho, vou mostrar. Aqui o lado direito, nós estamos no lado direito, você vai vir aqui, ó, bem na cava aqui, manga. Deixa eu virar aqui, deixa eu mudar essa posição, senão vocês não vão enxergar, né? Um pouquinho mais para cá. Pronto, aqui. Aqui tá bom. Então, aqui na cava, você vai puxar bem aqui. Aí você vai daqui e sobe um pouco de costura. Esse pouquinho de costura é o mesmo que a sua manga da sua blusinha. Você pode vir aqui e ver até onde... na realidade, eu tinha que ter marcado antes, mas como eu não marquei, eu vou aqui, ó, ombro com ombro. Tá vendo aqui, ó, ombro? Aí eu vejo quanto que falta até a minha cava, ó. Se vocês prestarem atenção, a cava está parando aqui. Então, eu vou costurar daqui até aqui. Aí você marca uma bolinha com o giz. Ó, bem pequenininho aqui. E aí eu já sei. Olha, a minha costurinha dá uns 3 dedinhos. Aí já fecha a sua cava, é só isso. Marco aqui. Costuro. E do outro lado da manga, a mesma coisa. Estou costurando no lado direito. Dá aqui em cima, você dá um retrocesso, tá? Pra ficar firme o ponto. Pronto, até a cava aqui. E lembrando que essa costurinha você pode subir mais se você quiser fechar ou descer mais. É tanto faz, é ou mais aberto ou mais fechado, é como você gosta da sua cava. Então já dei as duas costurinhas. Ok, aqui ó, você vai ver que já fechou, ó, tá vendo? Então fica aqui o ombro e aqui está fechado. E não vai aparecer seu sutiã. E olha que coisa mais linda. A blusinha está quase pronta. Ela está precisando apenas do detalhe que a gente fez aqui nas costas, que é aquela fitinha que eu cortei. Eu mostrei pra vocês. O que você vai fazer com ela? Você vai fechar para fazer a cintura da sua blusa. Então vamos fechar e colocar ela na blusinha. E assim ela se torna um modelo totalmente diferente.
costas e resolvi passar ferro, que fica bem assentadinho. Então, aí já fiz a última parte. E ficou assim, aqui a parte das costas, tá vendo? Eu passo a fitinha aqui. Aí eu vou colocar aqui na minha manequim pra vocês verem como está. Deixa eu posicionar a câmera melhor, né? Aqui, ó, como está, tá dando pra ver aí? Olha que linda que ficou. Gente, superou as minhas expectativas, ficou bem diferente mesmo. E linda! Olha que graça. Você vem aqui e coloca. Aqui, você pode usar de várias formas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro, você pode usar assim, soltinho em cima da saia. Aí você gosta acinturado, gosta de fazer essa cinturinha, você passa aqui e dá o seu lacinho aqui na frente. Aí você diz assim, ele fica igual peplum, né? Aquelas, tipo uma sainha na parte de baixo. Não gosto de marcar a cintura, solta, deixa ela assim soltinho, ó, não marca a barriga. Pega a tirinha aqui atrás e dá o lacinho aqui na parte de trás. Também é uma forma de usar. E aí você faz aqui atrás. Olha que bonitinho que fica, tá vendo? Fica um lacinho bem legal. E na frente fica soltinho, retinho. Não dá a barriga, se você não gosta de mostrar a barriga. Então fica soltinho e fica retinho. Ok, essa é uma outra forma de usar. Aí você diz assim, ah, não gosto de blusa em cima da saia. Você pode colocar por dentro da saia também. Deixa eu pôr aqui na minha menina. Totalmente aqui por dentro. Deixa eu ver como está aí. Olha que linda que fica também. Aí eu digo assim, não, quero por fora. Você vem, coloca por fora. Eu quero ela ombrinho caído. Aí você puxa, ombro a ombro, olha que linda. Vem aqui, eu gosto com lacinho, vou colocar mesmo aqui o lacinho. Pôr o lacinho, o lacinho pode ficar bem na frente, pode ficar de lado, como você achar melhor. Uma forma de uso aqui, você pode deixar assim, ó, franzido, né, bonitinho, ou com dois plissados, que é assim, ó, você vem e dá uma dobrinha bem embaixo do busto, aqui e aqui. Essa é uma forma de usar e fica realmente bem bonitinho. Depois eu vou colocar em mim os movimentos, vou mostrar o movimento no Reels, lá no Instagram e aqui no short no YouTube, que é aqueles vídeos pequenininho que dá pra você ver o movimento da peça, né? Porque colocar na manequim, tirar foto, beleza. Agora você quer ver como que fica na pessoa, né? Principalmente mexendo. Então eu faço os mini vídeos, aí vocês dão uma olhada como que ficou. Deixa eu ver. O lacinho aqui no meio, acho que fica mais bonitinho, né? Ai, que lacinho feio, né? Deixa eu arrumar isso. Aqui. Pronto, assim ficou mais bonitinho. E a manga, gente, nossa, muito bom essa manga. É linda esta manga. Aqui está assim ou usa assim, olha que linda que fica. Ó, aqui atrás fica altinho e aí fica assim, ó, fofinho. Não é bonitinho? Eu acho que eu gosto assim de ombro a ombro. Fica bem bonito também. Então, essa é a costura de hoje. Eu adorei essa blusa, ficou realmente muito bonita. E com certeza você vai conseguir fazer. Eu espero que tenham gostado da costura de hoje. Iniciante, não esqueça, se inscreve, que assim você não perde os próximos vídeos, que eu estou fazendo tudo muito fácil
só para vocês conseguirem costurar, tá? Então, obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Que graça, né? Muito bem.